vídeo anterior, falamos um pouco sobre algumas das biomoléculas e elementos químicos que formam seres vivos. Ao longo dos próximos vídeos, vamos também falar sobre algumas das reações químicas que deram origem a essas biomoléculas, mas nesse vídeo vamos falar brevemente sobre as condições em que essas reações aconteceram. Então, o foco desse vídeo é falar sobre as condições e ambientes da Terra primitiva e como ela se formou. Relembrando algo que vimos na segunda parte dessa série, algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang, as primeiras gerações de estrelas começaram a se formar, o que chamamos de geração 3 de estrelas. E elas eram muito massivas e, eventualmente, com o colapso delas em hipernovas e supernovas, tivemos a formação de elementos químicos mais pesados e a distribuição deles pelo universo. Então, eventualmente, a concentração de elementos químicos atuais que vemos se deve a essas mortes de estrelas. À medida que elas entravam em colapso, elas formavam estruturas ricas em elementos químicos mais pesados, que chamamos de nebulosas, nuvens de gases, e essas nebulosas, uma vez que elas entravam em contato com ondas de choque provenientes de outras estrelas entrando em colapso, elas acabavam entrando em elas próprias em colapso gravitacional, levando à formação de discos protoplanetários. Esses discos protoplanetários eram ricos em elementos químicos mais pesados, permitindo a formação não só de uma estrela com uma massa menor e com uma duração de vida mais longa, mas também a formação de estruturas de asteroides, cometas e planetesimais que eventualmente dariam origem a planetas, planetas anões, entre outros objetos em torno dessas estrelas. Como podem ver aqui nessa imagem, por exemplo, temos aqui um exemplo de um disco de acreção observado, que é o HL Tau Disk, e temos aqui uma simulação que mostra como mais ou menos esses planetas se formariam pela força gravitacional. Então, à medida que a força gravitacional atrairia alguns desses objetos em torno do disco, eles iriam se aglutinando até formarem objetos massivos como planetas. Um problema desse modelo é que a força gravitacional ela explica como, uma vez formado objetos razoavelmente massivos, como alguns asteroides, eles poderiam atrair outros objetos gravitacionalmente até a formação de planetas maiores. Só que o problema desse modelo é que ele não explica a formação desses asteroides em si, porque a força gravitacional é bastante fraca, então ela não teria força suficiente para atrair partículas muito pequenas para formar asteroides maiores. Esse problema foi parcialmente resolvido com uma série de estudos focados principalmente em processos eletrostáticos. Basicamente é que, à medida que essas partículas entrariam em processo de colisão umas com as outras, elas seriam carregadas eletricamente e, pela força eletromagnética, elas seriam atraídas, formando estruturas maiores até chegarem a um ponto de terem uma massa suficiente ao ponto de exercerem uma força gravitacional. E isso é suportado por uma série de experimentos com partículas eletrostáticas em ambientes de microgravidade, junto com simulações de computador. Então, o problema para a formação dos sistemas solares, ainda que tenha algumas limitações nesses modelos também, ele foi parcialmente resolvido, pelo menos essa parte do problema. Acontece que nesse ambiente todo, nosso planeta se formou. E nosso planeta se formou provavelmente há 4,5 bilhões de anos. Ou seja, mais ou menos 2/3 quando o universo tinha 2/3 da idade atual. E nós dividimos a história do nosso planeta em diferentes categorias. Nós dividimos ele em 4 éons, os éons Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico, sendo o éon Fanerozoico o atual éon que compõe que nós vivemos, e esses éons são divididos em eras. Então, o éon Arqueano é dividido em 4 eras, o éon Proterozoico em 3 eras e o éon Fanerozoico em 3 eras, sendo a era atual que nós vemos a Era Cenozoica, que começou há 66 milhões de anos, depois do impacto que teria matado os dinossauros não avianos. As 3 primeiras éons do nosso planeta, eles são agrupados num super-éon mais amplo chamado pré-cambriano, que é definido como os períodos anteriores ao cambriano, o que daria um vídeo só sobre ele, sobre o evento do cambriano, mas focando especialmente no Adeano, ele é um éon que não é subdividido em eras, ao contrário dos demais, e ele começou há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos por volta de 4 bilhões 567 milhões, e terminou mais ou menos em torno de 4 bilhões e 31 milhões de anos atrás. O éon Adeano,
E junto com essas, ele tem essas idades e essas divisões definidas a partir da International Commission of Stratigraphy. Basicamente é uma comissão que todos os anos produz um chart específico sobre qual é a divisão geológica dos períodos, éons e eras do nosso planeta e a idade específica deles. E todo ano eles lançam um novo chart, então esse é o chart mais atual que eles lançaram, que foi do ano passado, e esse ano provavelmente vão lançar uma nova edição que vai ser mais atualizada, então logo essa edição também vai estar desatualizada. É assim que é a ciência, a gente vai avançando e atualizando constantemente as classificações. E só para deixar bem claro, esse vídeo específico não é um vídeo sobre como nós sabemos a idade dessas rochas, a idade desses períodos geológicos. O que eu posso salientar aqui é que essas idades são definidas por datação radiométrica de isótopos radioativos. E a datação radiométrica ela é suportada por uma série de fatores, incluindo modelos matemáticos sobre o decaimento desses elementos, que são suportados na previsão da taxa de emissão de partículas alfas e betas. Então, esses elementos químicos, quando entram em decaimento, liberam partículas alfas e betas. E o modelo que descreve o período de decaimento deles corresponde a essas taxas de emissão observáveis. Além disso, sabemos que o decaimento é constante por conta da exposição desses isótopos a diferentes ambientes como pressões, temperatura e campos eletromagnéticos, e temos um conhecimento razoável sobre a física dos materiais que esses objetos são datados para definir se, por exemplo, a proporção de isótopos pai e filho que eles tinham durante a formação. Além de que temos testes cruzados para diferentes métodos de datação para verificar o quão correto eles são em diferentes amostras. Então, se diferentes métodos apontam para o mesmo resultado de uma mesma amostra, isso suporta essa amostra. Existem outros detalhes importantes a salientar sobre datação radiométrica, mas esse é um vídeo que não vai falar sobre eles mais a fundo. O que podemos falar, então, é que datação radiométrica é bem suportada e podemos dizer de forma bem clara que o nosso sistema solar tem 4 bilhões e meio de anos. Isso é suportado principalmente por datação em asteroides que se formaram durante o começo do nosso do sistema solar. Acontece que nesse ambiente caótico do nosso sistema solar inicial, os primeiros planetas começaram a se formar e era um ambiente bastante caótico, com planetas provavelmente se colidindo constantemente. E esse, inclusive, é uma das principais hipóteses para a formação da Lua. Então, esse cenário, que é o cenário o modelo da colisão com Theia, sugere, como podem ilustrar nesses frames de uma simulação feita pela NASA, à medida que Theia, um planeta provavelmente do tamanho de Marte, colidiu com a Terra, Theia entrou em colapso completo e o material, parte do material da Terra e parte do material da Theia, eventualmente acabou sendo atraído gravitacionalmente, provavelmente em um período de algumas horas, formando dois objetos. Um deles, mais distante, acabaria se formando a Lua, enquanto o mais próximo acabaria sendo reintegrado à Terra, formando o núcleo do nosso planeta. Isso é o que, pelo menos, as simulações de computador acabam predizendo. E esse modelo é suportado não só porque ele é um modelo que melhor descreve a formação da Lua por simulações, mas também porque ele explica de forma melhor, comparado com outros modelos, a composição de isótopos químicos da Lua, que ela tem uma composição mista comparado com rochas da Lua com rochas da Terra. E existem algumas limitações também, alguns pontos que a composição dos isótopos não é completamente idêntica, também pelo que as simulações preveriam, mas é um modelo que melhor descreve essa composição isotópica comparado com outros modelos, como, por exemplo, de que a Lua foi capturada gravitacionalmente pela Terra, ou de que a Lua simplesmente saiu do planeta Terra à medida que o planeta se formava devido a forças de rotação muito forte do planeta no começo da sua formação. Uh, Independente disso, o fato é que, por conta disso, havia muito uma visão, até um certo tempo, de que o Adeano seria um período de completo inferno no planeta, em que o planeta ele seria completamente um poço de magma completo, com constantes períodos de colisão de asteroides, erupções vulcânicas e um planeta quente. Tanto que o próprio nome Adeano vem disso, vem de Hades, o deus grego do submundo. Acontece que, apesar desse ser o cenário que por muito tempo se teve do Éon Adeano, hoje sabemos que, na verdade, o Éon Adeano era
não era um completo inferno de magma derretido. Na verdade, o Éon era um período bastante dinâmico do planeta, com uma série de ambientes bastante variados se formando já nele. Por exemplo, nós sabemos que mais ou menos durante esse planeta, as primeiras placas tectônicas se formavam e os primeiros continentes, vales e uma série de ambientes geológicos diferentes já começavam a se formar, principalmente porque, por conta do calor maior do núcleo do planeta, haveria mais fluxos de lava. E esses, em contato com os oceanos primitivos, fariam com que a temperatura se resfriasse fácil para a formação dos primeiros continentes e formação de diferentes formações geológicas, permitindo a ocorrência de diferentes ciclos de elementos químicos, junto com a formação de diferentes ambientes nesse planeta já. E como eu mencionei, nós sabemos que provavelmente já haviam oceanos no Adeano. Então, por muito tempo se pensava que os oceanos se formaram no éon Aqueano, mas nós temos evidências bastante sólidas de que já existia água em quantidade razoável, já por observações de cristais de zircônio, já por volta de 4,4 bilhões de anos atrás no nosso planeta. Então, bem no começo do Adeano já existia água líquida no planeta. E acontece que a grande questão era de onde essa água veio. Bom, por um bom tempo, a ideia principal era de que talvez a boa parte da acreção gravitacional do nosso planeta absorveu a maior parte do vapor d'água que estava no sistema planetário, e isso, eventualmente, esse vapor de água foi liberado por atividades vulcânicas. E esse problema resolvia um problema aparente que é o da linha de neve. Então, à medida que o Sol foi se aquecendo, o calor dele acabou se afastando moléculas de H2O, até o ponto que atualmente a linha de neve está além do nosso planeta. Então, isso é uma das explicações do porquê os planetas gasosos mais distantes eles são ricos, muito mais ricos em moléculas de H2O, e o espaço entre eles é muito mais rico em H2O do que, por exemplo, o espaço do sistema solar interno. E essa hipótese, ela explicava esse problema simplesmente dizendo que o planeta se formou e concentrou essas moléculas de água, de H2O, bem cedo durante a formação, quando a linha de neve ainda não tinha ultrapassado e chegado no nível atual. O problema desse modelo é que a proporção de isótopos de gases nobres no manto, ela não é consistente com a proporção da atmosfera atual. Então isso sugere que muito da concentração da atmosfera atual, junto com a presença de moléculas de H2O, provavelmente é mais tardia. Ou seja, ela foi acumulada na Terra depois do afastamento da linha de neve. E isso levanta o problema, que é, então, se a água não veio já durante a formação, boa parte da nossa água não veio durante a formação do planeta Terra, de onde ela veio? E o principal cenário, mais provável, é que essa água veio de fora do sistema solar interno, provavelmente sendo entregue por processo de colisões. E existem diferentes fatores que podem igualmente ter contribuído em diferentes proporções para os níveis de água. Principalmente as principais hipóteses envolveram a própria colisão com Theia, de que inseriu muita água do nosso sistema solar, modelos envolvendo colisão de cometas e colisões de asteroides gelados. E existe um debate bastante intenso até um certo tempo atrás sobre o quanto asteroides e cometas contribuíram. Hoje parece bem claro que, olhando observações dos isótopos das moléculas de H2O, de cometas e asteroides gelados, é bem claro que a maior parte da água do nosso planeta deve ter vindo de asteroides gelados e não de cometas, porque os cometas têm moléculas de H2O que têm uma proporção de isótopos mais pesados do que nós temos nos oceanos do nosso planeta, em contraste às moléculas, às proporções de isótopos de H2O, principalmente isótopos de hidrogênio, que diferentes moléculas de água têm diferentes isótopos de hidrogênio. A composição da proporção dessas moléculas de água é mais consistente dos oceanos com de asteroides gelados, principalmente asteroides que se originaram por exemplo, asteroides condrícticos que se originaram do sistema de Vesta, do que comparado com cometas. Então, provavelmente a maior parte da água do nosso planeta se originou a partir de colisões de asteroides. E nesse mesmo período do Adeano, também foi o período de formação da nossa atmosfera. Então, a suspeita é que nosso planeta ele passou, antes da origem da vida, por dois períodos de duas atmosferas diferentes que se chamam de atmosferas pré-bióticas.
A primeira atmosfera prebiótica provavelmente era rica em metano, vapor d'água e amônia com gases nebulosa, sendo uma atmosfera tendo uma composição química similar aos gases da nebulosa que formaram o nosso sistema solar. Mas ela logo, principalmente fatores como, por exemplo, a colisão com Theia e as colisões constantes de outros asteroides e erupções vulcânicas, ela foi substituída por uma segunda atmosfera prebiótica, rica em nitrogênio, dióxido de carbono, metano e gases inertes. E vamos ver isso mais a fundo no próximo vídeo sobre aminoácidos, o impacto que essas mudanças da atmosfera têm sobre hipóteses para a formação de aminoácidos. Acontece que, como podem ver, o Adeano foi um período bastante dinâmico. Ele era um período que já tinha a formação dos primeiros oceanos, já havia processos de erosão acontecendo nele, processos vulcânicos, sim, principalmente processos vulcânicos acontecendo em ambientes aquáticos, como geysers e fumarolas, e esses foram alguns ambientes, como veremos em próximos vídeos, que provavelmente aconteceram reações químicas para a origem da vida, e à medida que o Adeano foi passando o tempo, constantemente asteroides e cometas foram caindo no planeta, trazendo não só moléculas de água, mas também trazendo moléculas, como veremos nos próximos vídeos, orgânicas, que eventualmente permitiriam os blocos para a formação da vida. Acontece que não sabemos ainda como, mas veremos ainda nos próximos vídeos, mas em algum ano específico, durante o Adeano, a vida provavelmente surgiu. Então, nós temos evidências indiretas que sugerem que, provavelmente, de um lado, há alguns possíveis sinais de presença de atividade microbiana já no Adeano, e os estudos de análise mostrando parentesco evolutivo mais recente sugerem que o Luca, o último ancestral universal comum de todos os seres vivos, viveu já também no Adeano. Então, ainda que não sabamos completamente todos os detalhes para a origem da vida, muito provavelmente ela aconteceu de fato nesse período do Adeano. E isso levanta inclusive uma pergunta que alguns podem saber, porque alguns de vocês talvez saibam sobre um evento no final do Adeano chamado bombardeamento pesado tardio, que aconteceu provavelmente entre 4,1 bilhões e 3,8 bilhões de anos. E vários modelos muitas vezes simulam que durante esse período, o bombardeamento pesado de asteroides do planeta Terra, que é sustentado por evidências como, por exemplo, os tipos de crateras da Lua, eles sugerem que durante esse período houve um bombardeamento pesado de asteroides por boa parte do sistema solar interno. E várias simulações antigas sugeriam que durante esse processo a Terra teria entrado em um completo derretimento de lava. E se essas simulações estivessem corretas, isso implicaria e a origem da vida aconteceu antes, isso levantaria um problema, que é como que a vida sobreviveu nesse período da Terra, passando no Adeano para o período pós-Adeano, no período do Oceano. Como que ela teria sobrevivido ao bombardeamento pesado? Algumas das soluções para esse problema envolvem, primeiro, o reconhecimento de que o bombardeamento provavelmente não foi um cataclisma completo, ele se expandiu um período de tempo muito mais amplo e, principalmente, modelos e simulações sugerem que várias porções do planeta não foram completamente derretidas, ao contrário do que pensávamos antigamente no começo. Então, boa parcela do planeta teria não sido completamente afetada pelo bombardeamento tardio, mesmo se os níveis de bombardeamento fossem tão altos como os cenários anteriores eram propostos. Então, provavelmente, ele não foi tão grave assim, e isso permitiria que a vida sobrevivesse. Um terceiro cenário, que parece menos provável, ainda mais considerando a idade do Luca, por trabalhos mais recentes, sugeria que talvez a vida passou sim por processo de esterilização, seguida por novos surgimentos de vida. Então, durante o Adeano haveria formação de vida, ela foi extinta por completo no bombardeamento tardio e eventualmente a vida atual ela teria se originado no período posterior ao bombardeamento. Mas essa hipótese já é menos provável, ainda mais considerando a idade do Luca por trabalhos de ancestralidade comum. Enfim, de qualquer jeito, provavelmente a solução do problema do bombardeamento tardio é simplesmente que boa parte das regiões do planeta sobreviveram e não foram afetadas grandemente por ele. Nos próximos vídeos, então, iremos começar a entrar sobre algumas das reações químicas que aconteceram nesse E1 específico.
Especialmente vamos entrar sobre a formação de aminoácidos e vamos falar sobre os experimentos do Stanley Miller e algumas críticas do Stanley Miller e do porquê atualmente vários pesquisadores não aceitam completamente o modelo do Stanley Miller para a formação de aminoácidos, preferindo modelos de formação de aminoácidos no espaço e entrada deles em asteroides no planeta Terra. Enfim, essas são então as fontes desse vídeo e até o próximo vídeo.